Hoje a nossa videoaula é sobre Grécia Antiga. Para falar sobre esse assunto, eu vou gravar 3 aulas. Nesta primeira aula, eu vou falar de coisas comuns entre as polis gregas. Eu vou falar de maneira geral, eu vou falar de geografia, eu vou falar sobre povos, períodos, religião e herança cultural. Na próxima aula, as diferenças entre polis de Esparta e polis de Atenas. E na terceira aula, eu vou falar somente sobre guerras. Vou falar sobre as guerras médicas e também sobre a guerra do Peloponeso. Então, de maneira geral, nós estamos falando sobre antiguidade clássica. Quando eu falo em antiguidade clássica, você pensa em Grécia e Roma, um modo de produção escravista, onde o escravo é coisa e nós temos aqui propriedade privada. Nós estamos falando de Europa, aproximadamente 2.500 até 3.000 antes de Cristo. E a geografia? A geografia da Magna Grécia ou da Grande Grécia, a geografia é dividida em 3 partes. Eu tenho a geografia continental, onde eu tenho as 2 principais polis, a polis de Atenas e a polis de Esparta. Eu tenho a parte insular, que são as ilhas, aí eu poderia dizer a ilha de Creta e a ilha de Delos, e eu tenho a parte asiática, que tem uma polis importante ali, que é Mileto, ok? Os povos. Para falar sobre os povos, fique antenado, porque eu tenho aí fundadores, tá? Aqueus. Os aqueus, quando chegaram, eles são um povo bastante militarista e eles vão direto para a ilha de Creta. Na ilha de Creta, eu já tinha uma civilização bem importante chamada Creto-Micênica. Ela é ligada ao mar, já fazia um comércio por ali. A política ali era talassocracia e nós tínhamos uma mitologia muito rica. Os aqueus dominam essa ilha. O segundo povo que chega é o povo chamado Dório. Os dórios chegam e eles também são militaristas e belicosos, e eles vão fundar a cidade de Esparta, a polis de Esparta, a cidade-estado de Esparta. E aí eu tenho os jônios. Os jônios, eles são pensadores, são estrategistas, são filósofos, eles são fundadores de Atenas. E na sequência chega outra leva de povos indo-europeus, que são os eólios. Os eólios, eles se pulverizam, eles se misturam, eles se aculturam com os outros povos. E aí os períodos. Os períodos são importantes, a gente divide a história da Grécia em períodos como forma de melhor estudá-la. O período pré-homérico. Quem é Homero? Homero é um historiador, um pensador que escreveu 2 livros bem importantes, que é o próximo período, a gente já fala. Pré-homérico, antes de Homero. Antes de Homero é exatamente o período de Creta, da ilha de Creta, da civilização creto-micênica, que é a base para a civilização que vem a seguir, que é exatamente essa que eu estou falando, são os gregos, ok? Então, creto-micênica é a base cultural, base mitológica para a civilização que são os gregos. Nós temos uma coisa importante para se dizer, eu falei gregos, como se eles fossem, que tivessem uma unidade. Eles não têm unidade, tá? Eles são cidade-estado, cidade-estado tem como palavra-chave a autonomia, a independência de cada cidade. Eles nunca tiveram um rei único para a Grécia. Sempre foi o rei da polis X ou da polis Y, ok? Então, no período pré-homérico, mitologia, Ilha de Creta, período homérico. 2 livros importantes Homero escreveu: Ilíada, falando sobre a Guerra de Troia, 10 anos de Guerra de Troia, e Odisseia, que é o retorno de Odisseu, de Troia para a sua ilha, que era Ítaca. Este segundo é cheio de mitologia, esse segundo livro é cheio de mitologia, tá? Aí nós vamos para o período arcaico. No período arcaico, eu tenho o fortalecimento da polis é cidade-estado, como eu comentei agora. A palavra-chave para definir uma cidade-estado é autonomia, é a independência, e eles têm igual idioma e religião, diferente política e economia.
E também nesse período, o arcaico, eu tenho as Olimpíadas. As Olimpíadas são jogos, e esses jogos estão intimamente ligados à questão religiosa, porque os jogos acontecem sempre em homenagem a deuses. E neste momento param-se as guerras para que os homens possam participar. Lembro, são jogos masculinos, a mulher não participa e a mulher não pode assistir. Na sequência, eu tenho o período clássico. O período clássico é um período que eu gosto muito, porque é o período das guerras. É onde eu tenho as guerras médicas e é onde eu tenho a guerra do Peloponeso. O último período é o período helenístico, é o período de dominação por Alexandre o Grande, dominação e difusão da cultura grega por Alexandre o Grande, ok? E aí nós temos as questões religiosas desse período. Eles são politeístas, imediatistas, eles acreditam em vários deuses e esses deuses, eles são agradados para que resolvam problemas imediatamente. Tem um panteão com 12 grandes divindades, mas então eu tenho deuses, semideuses e tenho também seres mágicos. Os deuses têm características humanas. Eles sentem ódio, amor, inveja. E os semideuses, quem são esses heróis? São filhos de deuses com humanos. Aí eu tenho semideuses ou heróis. Neste caso de semideuses, eu tenho, por exemplo, Aquiles, eu tenho Hércules, e eu tenho também seres mágicos. Quem são os seres mágicos? São aqueles que são ligados à natureza, né? Eles são pagãos. Então, eu tenho o Pan, por exemplo, que é o protetor da floresta, eu tenho as ninfas, eu tenho o sátiro. E eu tenho uma coisa importante na religião, porque a religião, ela é cívica. Cada cidade tem o seu Deus padroeiro. E aí eu tenho coisas importantes aí durante essa questão religiosa. Eu tenho como que eles lidam com a morte, a ideia de botar moedas nos olhos para pagar o barqueiro. Eu tenho as pitonisas, que são as mulheres que se dedicam aos templos dos deuses cívicos, né? E a herança cultural dos gregos para nós, dos gregos até os dias de hoje. O que é que veio, o que é que ficou aqui para nós? Eu tenho a questão da matemática, Tales de Mileto. A matemática é muito usada. Tem uma outra, uma pensadora, uma filósofa chamada Hipátia, que é fantástica também. Eu tenho a questão da filosofia, que é bem importante, que vem de Atenas. Eu tenho a herança política, que é a questão da democracia. Eu tenho a questão também da cultural, o teatro, a tragédia, a comédia. Eu tenho os afrescos, eu tenho as esculturas, eu tenho também as Olimpíadas, que são praticadas até os dias de hoje. Eu tenho a questão da olaria, é o trabalho com o barro, a telha e também os tijolos. E tenho a arquitetura. Na arquitetura tem algumas ágoras, a ideia de praça, né? A ideia de teatro, teatro grego, a projeção da voz no teatro grego é comentada até os dias de hoje. E eu tenho também a questão da arquitetura com as colunas gregas, tá? As colunas gregas, elas são classificadas de três formas. A dórica, e se você perceber, é a mais simples, por quê? Porque os dóricos são os militares, sem muito tempo para detalhes. Então, coluna básica é dórica. Coluna jônica, ela tem os enroladinhos como se fosse o cabelinho dos filósofos. E já a coluna coríntia, ou coríntio, ela é um sino ao contrário e ela é mais rebuscada, ok? E é isso. Para aula um é isso. Agora, me aguarde para a gente ver a aula 2, onde a gente vai ver as diferenças entre as polis de Atenas e de Esparta. Até lá!